Bem-vindos à continuação da aula número 8 do nosso curso de computação gráfica. Essa aula, na verdade, é uma continuação da aula anterior e a gente vai estudar as transformações geométricas no espaço. Como eu vinha falando, né, as transformações geométricas aí são importantíssimas para a gente de computação gráfica. É através delas que a gente vai conseguir manipular os objetos e modificar a forma e a estrutura desses objetos, tá? E não vai ser diferente no caso de objetos tridimensionais, tá? O que a gente vai estar vendo na aula de hoje são exatamente as mesmas transformações que a gente viu na aula passada. A gente vai estudar as transformações de escala, as rotações, né, e as translações. E a gente vai dar uma olhada no que difere em relação à aula anterior, no caso das transformações no plano, tá? Em particular, a gente vai ver que as rotações funcionam um pouquinho diferente, exatamente porque, ao passar para o espaço 3D, a gente vai ter um grau de liberdade maior para poder modificar a orientação, a rotação dos objetos lá no espaço, né? Efetuar a rotação desses objetos no espaço, tá? Então a gente vai ter que olhar um pouquinho mais de calma essa ideia de rotação. E no caso das escalas e translações, a ideia vai ser muito parecida, vai ser análoga ao que a gente viu anteriormente, tá? Outro assunto que a gente vai estar estudando aí na aula de hoje é o seguinte: como a gente usa essas transformações para poder construir novos objetos, tá? Então é a ideia de instanciação. A gente vai partir de objetos muito simples, tá? Primitivas, geométricas muito básicas, como, por exemplo, cubos, esferas unitárias e por aí vai, podendo usar também outras formas mais complicadas, mas o que a gente vai fazer basicamente é pegar essas formas e utilizar transformações para gerar formas mais complexas, tá? Então isso é um assunto que a gente vai dar uma olhada. A gente vai também dar uma olhada em hierarquia, tá? Como a gente pode representar formas através do conceito de hierarquia, quer dizer, vai existir uma dependência entre parte do objeto e a gente vai estar aplicando transformações segundo essa ideia de hierarquia para poder gerar as formas que a gente deseja. Então, olha só, vamos pensar um pouco aí na ideia de transformações, né? A gente vai ver que no caso de escalas e translações, as matrizes de transformação geométrica que a gente vai estar propondo vão ser muito parecidas com as anteriores, tá? Então a primeira coisa que a gente vai estar vendo na aula são exatamente essas transformações de escala e translação e como elas são representadas aí através de matrizes, através da forma matricial, tá? Então a gente vai lançar a mão aqui daquela mesma ideia de coordenadas homogêneas que a gente viu na aula anterior. Então, a gente vai estar trabalhando agora no espaço 3D, tá? Então, a gente esperaria criar matrizes 3x3, quer dizer, matrizes de ordem 3 para representar essas transformações, mas lembrando que a gente vai estar trabalhando no espaço homogêneo. Então, a gente vai acrescentar uma coordenada a mais para os nossos pontos, né? E, obviamente, as nossas matrizes vão crescer também em ordem, em dimensão, tá? De forma a se tornarem compatíveis com essa representação em coordenadas homogêneas. Então vamos dar uma olhada no próximo slide como vai ser essas matrizes de transformação no caso das escalas e das translações. Então olha só, é bastante simples, né? O que a gente vai ter aí é uma matriz 4x4, tá? Exatamente essa matriz vai estar multiplicando os nossos pontos aí em coordenadas x, y, z e mais a coordenada homogênea, no caso 1, tá? A gente vai estar acrescentando aí a nossa coordenada, indicando que os pontos vão estar numa imagem aí do espaço 3D, onde o W é 1, tá? Quer dizer, uma porção, um subconjunto aí do espaço dimensão 4, que vai estar, na verdade, recebendo uma cópia do nosso espaço tridimensional, né? E o que a gente vai estar fazendo aí é representar agora essa transformação de translação através de uma matriz 4x4. Então, se a gente der uma olhada aí e fizer uma continha rápida, a gente vai ver que se a gente multiplicar a matriz de translação ali 4x4, onde a última coluna tem o vetor de translação, pelas coordenadas do nosso ponto tridimensional em coordenadas homogêneas, a gente vai ver que o ponto, a nova coordenada x, que vai ser a x', vai ser exatamente a coordenada x anterior, original, somada da coordenada tx do nosso vetor de translação. E assim por diante para o caso das coordenadas y e z do ponto original, tá? No caso da escala vai ser muito parecido, né? A gente vai ter agora uma matriz 4x4, onde a gente vai ter um subbloco dessa matriz, né? O que vai ser uma matriz 3x3, mais a esquerda e no canto superior, né? Da matriz 4x4, que vai estar representando a escala. Se a gente fizer a continha ali, a gente vai ver que o x' vai ser o produto da coordenada x original
pela escala SX, né? A coordenada y' vai ser o produto da coordenada y pela escala SY, e da mesma forma a coordenada z vai ser a coordenada z', nova coordenada z, vai ser a coordenada z anterior, original z, multiplicada pela escala sz. Tá? Então essa vai ser uma forma bastante típica aí das nossas transformações no espaço homogêneo, no caso da representação homogênea do R3. Né? Então a gente vai ter matrizes 4x4, tá? E ela vai ter essa estrutura de bloco que vai estar sendo representada por essas linhas rachuradas aí. Tá? Mais à frente aqui nessa aula a gente vai entender, vai estudar quais são as características de cada um desses blocos e o que eles representam, na verdade, para a gente nessa representação matricial das transformações geométricas que a gente vai estar estudando. O que vai acontecer no caso das rotações? As rotações vão ser um pouquinho diferentes do que a gente viu lá no plano. Tá? Obviamente, a gente vai estar trabalhando com espaço agora de dimensão maior. Tá? E a gente tem um grau de liberdade maior para rotacionar os nossos objetos aí nesse espaço. A gente vai ter 3 graus de liberdade, na verdade. Tá? E uma ideia natural é a gente representar essas rotações através de rotações em cada um dos eixos do nosso referencial. Tá? Então, a gente vai estar representando uma rotação genérica de um objeto no espaço através de uma combinação de rotações em cada um dos eixos. Rotações em torno do eixo X, rotações em torno do eixo Y e rotações em torno do eixo Z. Então, uma rotação genérica de um objeto no espaço vai ser uma combinação dessas rotações. O que a gente vai tentar fazer agora é exatamente definir as matrizes correspondentes a cada uma dessas rotações. Tá? Então, a gente vai escrever uma matrizinha 4x4 representando a rotação de um ponto no R3 em torno de um determinado eixo, né, do nosso referencial. E a gente vai gerar uma matriz para cada um dos eixos, x, y e z. Um ponto importante aí é como a gente vai estar gerando essas matrizes. Tá? A gente vai lançar mão aí daquelas noções de álgebra linear que a gente tem, tá? Que nos indicam a seguinte propriedade, nos dão a seguinte propriedade. Se a gente conhecer a transformação na base do nosso referencial, nos vetores que formam a base lá do nosso sistema de coordenadas, no nosso sistema de referência, a gente vai estar definindo a transformação para qualquer ponto desse espaço aí. Tá? Então, a gente vai estar trabalhando com as transformações na base canônica e vai gerar as matrizes a partir do conhecimento da transformação dos elementos aí da base canônica. Vamos dar uma olhada em como a gente vai construir a matriz de rotação correspondente à rotação em torno do eixo Z. Tá? Se a gente prestar atenção, quando a gente for rodar um ponto em torno do eixo Z, esse eixo vai ficar fixo. Tá? O que vai estar ocorrendo é que as direções x e y do nosso referencial elas vão estar sendo rotacionadas em torno do eixo Z. Então, a gente pode entender essa transformação como sendo uma transformação do nosso referencial, onde os eixos Y e Z são rotacionados, tá? Em torno do eixo Z, tá? De um certo ângulo. Obviamente que essa movimentação aí desses eixos, ela tem que manter a ortogonalidade entre os dois eixos, né? Então, a gente vai pensar da seguinte forma. Para o eixo X, a gente vai associar o vetor canônico I. E para o eixo Y, a gente vai estar associando o vetor da base canônica aí, J. Tá? Para a gente definir a transformação, o efeito da rotação, a gente vai estar simplesmente determinando qual é o resultado da transformação em cada um desses elementos aí das nossas bases. Tá? Então, uma vez que a gente conheça qual é o efeito da rotação no eixo I, no vetor I e no vetor J, a gente vai estar determinando a nossa rotação para todos os pontos aí do espaço, no caso, uma rotação em torno do eixo Z. Tá? Então, olha só, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, a gente vai começar com a base dada pelos vetores I e J, representando as direções X e Y, e a gente vai rodar o I e o J de um certo ângulo θz em torno do eixo Z. Tá? Tudo que a gente tem que fazer é determinar as coordenadas dos novos vetores I' e J', tá? Que vão estar determinando aí para a gente, de certa forma, o valor o resultado da nossa rotação para todos os pontos aí do espaço. Tá? Então, o novo vetor I' vai ter coordenada x igual ao cosseno de θz, tá? Então não é difícil enxergar isso daí no slide, a gente vai pegar o I', tá? E a coordenada x vai ser a projeção do I' na direção x, que é exatamente o cosseno do θz.
E a coordenada y dele vai ser o seno do θz. Tá? Então, dessa forma, a gente vai estar determinando um novo vetor I', que é a rotação do vetor I antigo. Tá? Isso vai valer também para o caso do J. Tá? No caso do J, a gente vai estar gerando um novo J, que vai ser o J', e a coordenada x dele vai ser menos o θz, e a coordenada y vai ser o cosseno do θz. Então, dessa forma, a gente determinou dois novos vetores, né, que são as rotações dos vetores originais I e J correspondentes aí aos vetores aí da nossa base canônica das direções x e y. Tá? Então, a gente lembra aí que a gente consegue definir uma matriz de transformação simplesmente colocando esses vetores nas colunas correspondentes aí às direções x e y. Quer dizer, a gente vai gerar uma nova matriz onde a primeira coluna vai ser o resultado da transformação do vetor correspondente à direção x, que é o i original, tá? E a segunda coluna da matriz vai ter o resultado da transformação do vetor j. Tá? Então, dessa forma, a gente gerou inicialmente no slide uma matriz 3×3 correspondente à rotação aí, de qualquer ponto no espaço em torno do eixo z. Tá? Para gerar essa matriz de coordenadas homogêneas, tudo que a gente vai fazer é simplesmente aumentar a dimensão da matriz. Tá? A gente vai acrescentar uma última linha lá, onde a gente vai ter aí valores 0, 0, 0 e 1, tá? E vai adicionar também uma coluna a mais aí à direita. Tá? Então, dessa forma, a gente vai estar gerando uma matriz 4×4, tá? Que representa em coordenadas homogêneas a rotação de um ponto x, com coordenada x, y, z, tá? 1, no caso aí de acrescentar mais uma coordenada homogênea, né? Em torno desse eixo aí z. Tá? Isso vai valer para as outras rotações que a gente vai estar definindo para os eixos x e y. Tá? Então, no caso do eixo x, a única diferença agora que a gente vai ter é o seguinte, que quem vai estar sendo fixo é o eixo x. Tá? E a gente vai estar calculando aí o efeito das rotações para as direções y e z, que vão estar sendo associados agora aos vetores canônicos j e k. Tá? Então, se a gente fizer umas continhas aí, a gente vai ver que as coordenadas x de ambos os vetores elas vão estar fixas, tá? E a gente vai estar mudando aí, na verdade, né, vai estar gerando novas coordenadas x, y e z, tá? Para os nossos novos vetores j' e k'. Tá? Então, da mesma forma, agora a gente vai criar uma matriz onde a coluna correspondente à direção x vai se manter fixa. Tá? Então, ali na segunda equação matricial, ali, a gente vai ver que a coluna mais à esquerda ela continua sendo 1, 0, 0, o que indica que a direção x ela é mantida fixa pela rotação. Tá? E a gente vai ter nas colunas do meio e mais à direita o resultado da transformação dos vetores j e k. Então, dessa forma, a gente vai estar gerando aí a nossa matriz de rotação, que define aí a rotação para qualquer ponto do espaço em torno do eixo x. No próximo slide, a gente vai ver a rotação em torno do eixo y, que é a mesma coisa. Tá? Então, a forma de obter essas matrizes é igualzinho que a gente fez para o caso da rotação em torno do eixo z e do caso da rotação do eixo x. Tá? E a gente vai obter a seguinte matriz que está ilustrada aí no slide. Então, nesse slide aqui a gente está mostrando as três matrizes correspondentes às rotações em torno de x, do eixo x, né? Y e z. Tá? E é natural aí a gente fazer composições dessas matrizes. Então, quando a gente for especificar uma rotação aí arbitrária, tipicamente aí a gente vai estar combinando diversas rotações, né? No caso, aí a gente vai estar multiplicando essas matrizes para gerar o efeito desejado. Vamos dar uma olhada agora no seguinte, vamos pegar essas matrizes 4×4 e tentar entender melhor qual a estrutura dessas matrizes aí. Tá? No caso, a gente vai estar trabalhando com matrizes em coordenadas homogêneas, né? E a gente vai enxergar que essas matrizes elas podem ser decompostas em bloquinhos. Tá? Então, no caso ali, a gente vai estar olhando, vai estar enxergando que a nossa matriz 4×4 ela é subdividida em blocos, tá? E a gente vai ter um bloco M, um bloco T, um bloco S e um bloco 1. Tá? Isso é válido também para o caso aí das matrizes em coordenadas homogêneas correspondentes às transformações no plano. Tá? Então, elas vão ser subdivididas da mesma forma em 4 bloquinhos. Então, quando a gente estiver trabalhando com matriz de transformação no plano, aquela matrizinha M ela vai ser uma matriz 2×2, tá? E aquele subvetor ali, o S, ele vai ser uma matriz, na verdade, 1×2, quer dizer, ele tem uma linha e duas colunas. Tá?
A gente vai olhar também que aquele T ali vai ter um significado especial para a gente vai enxergar isso nos próximos slides. Então, no caso do espaço, vale a pena só a gente lembrar que aquela matriz M ali, que é um subbloco, né, um pedacinho dessa nossa matriz de transformação, ela vai ter ordem 3, ela vai ser uma matriz 3 por 3, e aquele vetor S vai ser um vetor 1 por 3, quer dizer, uma linha, tá, e 3 colunas. Tá? Nos próximos slides, a gente vai entender o que é exatamente aquele bloquinho correspondente ao M, o que é o bloquinho correspondente ao T e o que é o bloquinho correspondente ao S. Olha só, aquela matriz genérica que a gente viu no slide anterior, ela tem casos particulares. Tá? Então, quando o T for um vetor nulo e o S for um vetor nulo, a gente vai ter uma matriz aí que é simplesmente uma transformação linear. Então, aquele bloquinho M ali corresponde para a gente exatamente uma transformação linear. Tá? Quando a matriz M for a identidade, quer dizer, quando aquele bloquinho correspondente ao M, que vai ser no caso aí do espaço, uma matriz 3 por 3, for uma matriz identidade, a gente vai ver que a nossa transformação corresponde a somente uma translação. Tá? Então, aquele vetor T ele vai ser diferente de zero, possivelmente, tá? Mas a matriz M vai ser identidade. Então, isso significa que se a gente multiplicar essa matriz por um ponto qualquer, a gente vai estar simplesmente transladando aquele ponto. Tá? E no caso em que somente o S é nulo, quer dizer, você tem uma configuração mais genérica, a gente vai ter exatamente o que a gente denominou anteriormente como uma transformação afim, que vai ser exatamente uma combinação de uma transformação linear seguida de uma translação. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é a ordem em que a gente define essas coisas aí. Tá? Então, olha só, a transformação afim ela vai ser exatamente, como eu havia falado, uma transformação linear seguida de uma transformação de translação. Então, se a gente multiplicar nessa ordem, quer dizer, multiplica a matriz de translação pela matriz é um pouquinho diferente. Tá? A coluna correspondente ali àquele vetor T, ele agora está sendo multiplicado pela matriz M. Tá? Então, o vetor de translação ele sofreu o efeito da transformação linear. Então, a gente não vai conseguir extrair aquele vetor T diretamente da matriz com o significado original do vetor de translação. Tá? Ele vai ser um vetor de translação já modificado pela transformação linear. Então, para resumir, a gente vai ver que a ordem daquelas multiplicações ali vai influir no resultado final. Tá? No caso ali da segunda matriz do slide anterior, a gente não vai conseguir extrair a translação no sistema de referência original, porque ele foi modificado pela transformação linear. Tá? E a gente vai ver que uma coisa muito importante aí é que aquele vetor S nulo significa que a coordenada homogênea, que tipicamente a gente associou ali o valor 1, vai ser mantida, vai ter o valor sendo mantido em 1. O que significa que os pontos vão estar no mesmo hiperplano do espaço homogêneo com valor igual a 1. Então, a gente não vai estar tirando os pontinhos daquele hiperplano ali. A gente vai ver que no caso de transformações projetivas, aquele valor 1 vai poder ser modificado. Tá? Isso vai significar para a gente muitas coisas que a gente vai ver nas aulas mais à frente. Né? Por exemplo, a gente vai conseguir realizar transformações que vão quebrar o paralelismo, vão modificar a relação de paralelismo existente entre retas, por exemplo, das nossas figuras. Tá? No caso de transformações afins, elas preservam a noção de paralelismo. Quer dizer, retas paralelas, uma vez transformadas por uma transformação afim, vão permanecer paralelas. Mas no caso de transformações projetivas, não necessariamente. Tá? O que vai acontecer é que retas paralelas elas vão ter um ponto de interseção, elas vão se encontrar, o que a gente vai chamar de ponto de fuga. Mas esse vai ser um assunto que a gente vai ver nas próximas aulas, quando a gente for estudar a parte de transformações projetivas, que vão ser muito importantes aí para o estudo aí de modelos de câmera que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então vamos dar uma olhada em como que a gente pode aproveitar as rotações para representar orientações. Tá? Então a gente viu que as rotações estão intimamente ligadas à noção de orientação de um objeto aí no espaço. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho como é que essas coisas vão funcionar. Vamos supor que a gente vai pegar essa coruja aí e vai querer aplicar transformações de forma a levar a orientação, a configuração da figura naquela figurinha mais abaixo ali à esquerda. Quer dizer, a gente vai querer rodar a corujinha de forma que ela olhe para o lado esquerdo, né, no slide, e vai tombar
esse carinha de forma que ele deite. Tá? E a gente vai conseguir isso, por exemplo, aplicando uma rotação em torno do eixo Z de menos 90 graus, quer dizer, a gente vai estar rodando em torno do eixo Z aí, de menos 90 graus, tá? E a gente vai agora, em seguida, rodar, rotacionar essa corujinha em torno do eixo X, que vai fazer ela tombar para cima da mesa. Ela vai ficar posicionada em cima da mesa, olhando para baixo, que é exatamente a configuração que ela se encontra na figura mais abaixo à esquerda. Tá? Se a gente mudar a ordem em que a gente vai realizar essas operações, a gente vai ver que o efeito é totalmente diferente. Então, se a gente primeiramente rotacionar em torno do eixo X e depois rotacionar de menos 90 em torno do eixo Z, a gente vai chegar a uma configuração completamente diferente. Tá? Isso significa aí que a ordem em que a gente realiza essas rotações vai influenciar no resultado final. Isso não é nada surpreendente. Por quê? A gente viu que as rotações elas estão associadas aí àquelas matrizes de transformação que a gente viu, tá? E a gente sabe que o produto de matrizes não é comutativo. Quer dizer, a ordem altera aí o efeito final, tá? Altera o resultado final que a gente vai obter. Então, o cuidado que a gente tem que ter aí é o seguinte: como que a gente vai estar representando a orientação de um objeto no espaço? Que parâmetros a gente vai utilizar para representar a orientação? Um chute inicial seria a gente utilizar a ideia dos ângulos de rotação em cada um dos eixos correspondentes ao nosso referencial. Normalmente um referencial é do mundo. Tá? A gente vai ver que isso daí vai ser um pouco complicado. Por quê? A gente viu que a ordem com a qual a gente realiza essas rotações influi no resultado final. Isso vai nos levar à ideia da gente especificar uma ordem específica para representar orientações. Isso vai nos levar aí ao conceito aí de ângulos de Euler, que a gente vai ver no próximo slide. Então, olha só, como eu havia falado, né, as rotações elas não comutam. Se a gente inverter, modificar a ordem que a gente aplica a sequência de rotações, a gente tem um efeito diferente. Tá? Então, para a gente estar representando, para a gente representar aí uma rotação, uma orientação, a gente vai obrigatoriamente ter que escolher uma sequência de aplicações dessas rotações. Tá? Isso aí nos remete aí a essa ideia de ângulos de Euler. Tá? Quer dizer, a gente vai representar a orientação de objeto através de ângulos de rotação em torno dos eixos, né, do nosso referencial, mas em uma ordem específica, uma ordem particular. Na literatura aí militar, especificamente aí de aeronáutica, né, a gente tem um nome diferente para esses ângulos aí de Euler. Tá? A gente tem as noções de ρ, pitch e yaw, tá? Que significam exatamente as rotações, né, correspondentes, aí, por exemplo, a uma aeronave. Tá? Essa ideia do ρ é exatamente você girar em torno do eixo longitudinal da aeronave, enquanto que o pitch significa você rotacionar a sua aeronave de forma a você modificar o ângulo de ataque. E o yaw significa exatamente você girar a sua aeronave aí em relação ao eixo vertical. Então, exatamente são nomes diferentes aí para os mesmos ângulos que a gente denomina aí como ângulos de Euler, que vão estar representando a orientação do nosso objeto aí no espaço 3D. Então, olha só, como resultado aí da especificação da orientação através de ângulos de Euler, a gente pode gerar uma matriz, tá, correspondente a uma configuração a uma orientação do nosso objeto no espaço. Tudo que a gente vai precisar fazer é multiplicar essas matrizes correspondentes às rotações em cada um dos eixos, de forma a gerar uma única matriz final. Tá? A gente vai ter aí uma matriz resultante que vai significar as rotações em cada um dos eixos em uma ordem específica. Tá? Então, a ordem que a gente vai estar especificando aqui no slide é a seguinte: primeiro, a gente vai efetuar uma rotação em torno do eixo X, depois em torno do eixo Y e, finalmente, em torno do eixo Z. Em termos matriciais, vai significar que a gente vai estar multiplicando, a gente vai multiplicar a matriz correspondente à rotação do eixo X à esquerda pela matriz de rotação correspondente à rotação no eixo Y, que vai ser multiplicada, por sua vez, à esquerda pela rotação em torno do eixo Z. Tá? Compondo essas transformações de rotação, a gente vai ter uma matriz única aí, que vai especificar para a gente a rotação, a orientação do nosso objeto no espaço. Então, essa matriz feia aí que está aparecendo aí, cheia de símbolos, exatamente é o resultado da multiplicação daquelas três matrizinhas que a gente viu anteriormente, correspondentes às rotações em torno do eixo X,
y e z. Tá? Eu simplifiquei aí a notação, né, chamando de Sx o seno o seno do ângulo θx, Sy o seno do ângulo θy e assim por diante. Tá? Mas a gente pode ler essas matrizes aí como sendo aí, matriz onde a gente tem as funções trigonométricas aí gerando as rotações para a gente. Um dos problemas aí com a ideia de ângulos de Euler é que você pode perder, de repente, 1 grau de liberdade e não conseguir realizar uma rotação que você deseja. Tá? Exatamente porque a gente especificou uma ordem em que a gente vai efetuar as rotações, a gente pode, em alguns casos, perder um grau de liberdade. É como se o nosso objeto ficasse preso e você não conseguisse realizar a rotação que você deseja em uma das etapas. A gente vai ilustrar isso no próximo slide e vai ficar claro essa ideia aí do gimbal lock, quer dizer, é a perda de um dos graus de liberdade o que vai te impedir de gerar uma configuração final que você está interessado em obter. Uma outra deficiência aí dos ângulos de Euler é que eles não são muito apropriados para a gente gerar interpolações. Imagine que você tem um objeto com uma certa orientação e você quer gerar uma sequência aí de orientações de forma a interpolar aí, um conjunto aí, uma orientação final inicial, de forma a você gerar uma sequência de orientações aí que estão indo de uma configuração para outra. Tá? Imagine que você tem um objeto, sei lá, está deitado e você quer levar esse objeto para a posição em pé de forma suave. Quer dizer, você vai estar interpolando orientações entre essas duas, entre a orientação inicial e a orientação final. Então a gente vai ver nos próximos slides que os ângulos de Euler não são adequados para esse tipo de operação. Como é que funciona aí, esse efeito do gimbal lock, quer dizer, dessa perda de grau de liberdade? Imagine que a gente tem esse bonequinho, né? E a gente vai querer, primeiramente, rotacionar esse bonequinho de 30 graus em torno do eixo X. Então a gente vai ver que ele vai ficar um pouquinho inclinado ali, né? Para a esquerda, segundo o referencial da gente que está olhando ali para o slide, né? Ele vai ser inclinado para a esquerda, né? De 30 graus, o que significa que ele foi rotacionado em torno do eixo X. Em seguida a gente vai tombar esse bonequinho ali de forma que ele fique no plano dado pelos eixos x e y. Tá? E, finalmente, a gente vai querer tirar o braço do bonequinho do plano. Quer dizer, tirar o braço esquerdo daquele bonequinho. A gente vai ver que a gente não vai conseguir fazer isso usando essa ideia dos ângulos de Euler. Porque a gente tem que realizar primeiro uma rotação em x, segundo uma rotação em y e, por último, uma rotação em z. Só que quando a gente tiver terminado as rotações em x e em y, a gente não vai conseguir mais tirar o braço do bonequinho do chão, usando uma rotação em Z. Por quê? A rotação em Z simplesmente vai manter o nosso bonequinho ali no plano XY, e você não vai conseguir modificar a orientação daquele dos braços do bonequinho ali que estão colados ali no plano. Quando você realizou essa sequência aí de rotações em torno de X e Y, você perdeu esse grau de liberdade aí que te permitiria tirar o braço esquerdo do bonequinho do chão. Tá? Exatamente porque você fez uma rotação Y de 90 graus. E vai ficar mais claro aí no próximo slide por que a gente tem essa perda desse grau de liberdade. A gente vai usar um argumento aí, algébrico, né, para mostrar que dependendo aí da sequência de rotações que você efetua e dependendo do parâmetro que você utiliza ali para o ângulo, você pode perder esse grau de liberdade que te permitiria chegar na configuração final desejada. Esse slide aqui ilustra que aquela sequência que a gente fez poderia ser resumida simplesmente a 2 rotações, tá? O que significa que realmente a gente não precisaria, a gente não teria aí a necessidade de gerar 3 rotações para chegar àquela configuração. De fato, ali a gente realmente perdeu a possibilidade de tirar o braço do bonequinho, o braço esquerdo do chão, exatamente porque a gente escolheu aí uma sequência de rotações não apropriadas segundo essa ideia aí dos ângulos de Euler. Tá? Vamos dar uma olhada agora, através de contas, do porquê que a gente perde esse grau de liberdade. Olha só, vamos pegar a nossa matriz, né, aquela matriz de rotação, que é a composição das rotações em cada um dos eixos, x, y e z. Tá? Então, é uma matriz aí que está representando, vai representar a configuração, uma orientação do nosso objeto, né, no espaço. Tá? Se a gente fixar a rotação em torno do eixo y com o valor igual a 90 graus e fizer as continhas substituindo aí o seno de 90, que é igual a 0, e o seno de 90 que é igual a 1 e o cosseno de 90 que é igual a 0, a gente vai chegar a uma matriz onde o único parâmetro que a gente tem é um valor angular, aí que é a diferença dos ângulos de rotação
x pelo ângulo de rotação y. Tá? Então a gente vai ter somente um parâmetro de rotação. O que significa aí que quando a gente especificou, quando a gente fixou o ângulo de rotação em torno do eixo y em 90 graus, a gente perdeu um grau de liberdade. Lembrando que a gente tem 3 parâmetros aí para especificar a nossa orientação. Um ângulo de rotação em torno de x, um ângulo de rotação em torno de y e um ângulo de rotação em torno de z. Mas quando a gente fixa o ângulo de rotação em torno de y com valor igual a 90, você simplesmente cria uma dependência entre o x e a rotação em x e a rotação em z. Quer dizer, você perdeu um grau de liberdade aí e você ficou, na verdade, com somente 2 parâmetros que você pode especificar. Tá? Um vai ser essa diferença entre o x e o z e o outro é o y que você fixou em 90 graus. Então, através dessas continhas, a gente vê que a gente perdeu um grau de liberdade. É como se a gente tivesse perdido a possibilidade de especificar o valor de um daqueles parâmetros. Tá? Então, ao fixar uma das rotações, no caso ali a rotação em torno do eixo y, com valor igual a 90, a gente perdeu um dos graus de liberdade, o que significa que algumas configurações não vão poder ser atingidas através dessa sequência de rotações em torno dos eixos x, y, z. Vamos dar uma olhada agora em um outro problema com relação aí aos ângulos de Euler, que é o problema aí de interpolação. Tá? Então, imagine que a gente tem um bonequinho com aquela orientação ali 0, 90 e 0, que significa que ele está deitado, né? Ele está alinhado com o eixo x. Eu quero levar esse bonequinho para a configuração, para a orientação em que ele está alinhado com o eixo z, né? E com o corpinho dele voltado aí para o eixo y. Tá? Então, quer dizer, a gente quer gerar uma sequência aí de posições, de orientações daquele bonequinho, de forma que ele seja levado da figura aí superior à direita, né? Na figura inferior à esquerda. Tá? Então, olha só, se a gente fizer uma interpolação segundo os ângulos de Euler, quer dizer, interpolar os ângulos de Euler, a gente vai ver que no caso da posição intermediária, quer dizer, a orientação que vai ser exatamente o meio do caminho, que vai estar levando a primeira orientação na segunda, vai ser aquela dada pelos ângulos 0, 45 e 45. O que significa que o bonequinho saiu muito do plano, quer dizer, ele saiu muito do plano XZ até chegar na posição final, onde ele está alinhado com o eixo Z. Tá? Isso daí não é uma configuração natural, não é um efeito que a gente esperaria para a interpolação dessas duas orientações. Tá? A gente esperaria que o bonequinho ele fosse mudando de orientação suavemente, mas que permanecesse próximo ao plano XZ e não saísse tão fora, como acabou acontecendo quando a gente fez a interpolação via ângulos de Euler. Tá? Então, essa é uma deficiência aí que a gente vai ter que conviver com ângulos de Euler. Vão existir outras formas de representar orientações que não vão ter esses problemas que a gente viu, quer dizer, eles não vão ter o problema do gimbal lock, tá? A perda do grau de liberdade. Também vão ser mais apropriadas para a interpolação, mas a gente não vai estar entrando em detalhes dessas formas de representação de orientação no nosso curso. Nos próximos slides eu só vou mostrar que existem essas formas. Tá? Uma delas é o esquema em que você representa orientações através da rotação em torno de um eixo qualquer, diferentemente do que a gente viu, que são formas de representação de orientação em torno dos eixos do nosso sistema de referência. E uma outra forma de representação são os quaternions, tá? Que são estruturas matemáticas mais sofisticadas, tá? E que tem uma álgebra muito boa para a gente representar e manipular orientações. Então, uma das formas aí diferentes, né? Uma outra forma da gente representar orientações é através dessa ideia da rotação em torno do eixo qualquer. Então, isso daí foi proposto por Euler, o próprio cara aí que deu nome aos ângulos de Euler, né? E ele mostrou que uma rotação qualquer no espaço, ela pode ser representada aí através da rotação em torno de um eixo. Então, quando a gente especificou aí a orientação de um objeto através de rotações em torno dos eixos x, y, z, isso significa que a gente também poderia, de forma até mais simples, representar aquela mesma orientação através de uma única rotação em torno de um único eixo. Tá? Então, isso aí foi uma ideia matemática que o Euler propôs, tá? Que veio a facilitar muito a representação de orientações. Tá? A gente não vai ver a forma como a gente pode gerar esse esquema aqui no nosso curso. Tá? Isso pode ser encontrado aí na literatura e no livro aí, correspondente ao nosso curso que está na bibliografia. Tá? A gente não vai estar olhando isso aqui na nossa aula de hoje.
Uma outra forma, como eu tinha falado, são os quaternions. Tá? Os quaternions são estruturas matemáticas aí que são muito parecidas com os ângulos complexos, tá? Com os números complexos, e elas são apropriadas para representar orientações. Os quaternions eles têm uma álgebra própria para poder fazer manipulação dessas orientações que eles vão representar. Tá? Isso também é um assunto um pouquinho sofisticado, a gente não vai estar vendo no nosso curso, tá? Mas a gente vai dar um ponteiro, né? Uma dica de onde vocês vão poder estudar esse assunto aí de forma até mais simples. Quer dizer, esse sítio que está ilustrado aí, que está indicado no final do slide, ele tem uma exposição bastante tranquila, bastante simples de acompanhar sobre o quaternions. Então, só recapitulando aí como a gente vai especificar essas transformações aí em OpenGL, no caso tridimensional. São as mesmas operações que a gente viu lá no caso 2D, até porque o OpenGL trata transformações no plano como sendo um caso particular de transformações no espaço. Tá? Então, vão ser as mesmas operações. A gente vai ter o GL Translate, a gente vai ter o GL Rotate, né, com os parâmetros adicionais ali correspondentes à representação numérica que você vai estar usando, se é ponto flutuante ou se é precisão dupla, no caso vai ser o double, né? E a gente vai ter também a mesma operação para representar escalas. Uma questão importante que a gente deve considerar é a seguinte: como a gente vai trabalhar com transformações de normais, tá? A gente vai ver que a gente vai precisar lidar muito com esse tipo de operação mais à frente, e a gente vai ver agora que essas transformações não vão funcionar da mesma forma para as normais como funcionam para os pontos. Então, a matriz que você utiliza para transformar pontos não vai ser a mesma que a gente vai utilizar para transformar normais, no caso mais geral. Tá? Então, a gente viu que a gente pode definir a transformação de uma figura inteira aplicando a transformação em cada um dos pontos que definem aquela figura. Tá? Então, imagine uma malha, né? Uma malha formada por um conjunto de pontos. Lembra das nossas curvas lá de Bézier e as B-splines? Com seus pontos de controle. Então, se a gente aplicar as transformações nesses pontos de controle, no caso das curvas de Bézier spline e as B-splines, e nos pontos que definem a malha, a gente vai estar definindo a transformação em todo o objeto. Tá? Agora, no caso das normais, vai ser um pouquinho diferente. Então, para ilustrar isso daí, eu coloquei essa seguinte figura. Ó. Imagine que você tem aquele triângulo ali, tá? E você tem um vetor normal a um dos lados do triângulo. Imagine que a gente aplicou uma transformação de escala somente no eixo X. A gente diminuiu, a gente encolheu, né, a nossa figura na direção X. O que vai acontecer se a gente aplicar essa transformação nos pontos do triângulo e aplicar a mesma transformação naquele vetor ali normal? Bom, a figura obviamente vai sofrer a escala, né, ela vai ser exprimida na direção X, mas o nosso vetor normal, uma vez aplicada a transformação de escala, ele vai ser modificado a tal ponto que ele não mais vai ser normal aquela aresta da figura resultante. Tá? Então, a aplicação da transformação que realizou a escala na figura distorceu o nosso vetor de tal forma que ele não mais é perpendicular a um dos lados ali do triângulo. Tá? Então, a gente vai perceber aí que a matriz que a gente vai estar aplicando para transformar as normais não vai ser a mesma que a gente vai aplicar para transformar os pontos. Tá? Como é que a gente vai determinar a forma dessa matriz aí que vai especificar a transformação das nossas normais? A gente vai usar o seguinte truque aí, a seguinte ideia matemática. Vamos pegar a equação do plano, né? A equação do plano, obviamente, ali tem uma normal, né? É dada por uma normal, multiplicando aí pontos, tá? Então, a gente vai ver aí que a nossa equação do plano vai ser exatamente a normal vezes um ponto igual a zero, tá? Então, expandindo essa equaçãozinha, a normal ali ela vai ser um vetor com coeficientes ali, com elementos A, B, C e D, tá? Ele vai estar multiplicando aí pontos x, y, z. Tá? Qualquer ponto aí que na verdade estiver definindo um vetor que é perpendicular a essa normal, vai ser um ponto aí do nosso plano. Tá? Como que a gente vai perceber, como que a gente vai detectar qual é a matriz que a gente vai aplicar para transformar a nossa normal? Seguinte, a gente vai fazer o seguinte truque. Vamos introduzir a identidade naquela equação ali. Então, olha só, se a gente multiplicar aquele vetor ABCD pela identidade e depois multiplicar pelo XYZ1,
que é o vetor em coordenadas homogêneas do ponto, a gente não vai estar alterando em nada a nossa equação. Tá? Sendo que a identidade ela pode ser representada pelo produto da matriz inversa da transformação pela própria matriz de transformação. Exatamente aquela equaçãozinha ali que fala que a identidade, o I, é igual ao M inverso, quer dizer, a matriz de transformação invertida pela matriz de transformação. Quer dizer, multiplicando a matriz inversa pela própria matriz, a gente vai ter identidade. Então, adicionar esse termo ali na nossa equação não vai modificar em nada a equação, tá? Só que a gente vai analisar agora de forma diferente essa equação onde a gente embutiu ali a identidade. Olha só, o produto daquele M pelo vetor XYZ1, correspondente ao ponto, vai ser exatamente o ponto transformado, tá? O que vai indicar para a gente que o vetor ABCD, correspondente ao normal, multiplicado pela matriz inversa ali, vai corresponder para a gente a nossa normal ali na nossa equação, tá? Obviamente que aquele vetor ali vai precisar ser transposto, porque a gente está trabalhando com os vetores, né, na forma de coluna. Então, aplicando ali, gerando o vetor transposto do produto do ABCD pela matriz inversa, a gente vai chegar à forma, a matriz transposta invertida, quer dizer, a transposta da matriz inversa multiplicando o vetor normal original que a gente tinha, que é o ABCD. Tá? Então, simplesmente pode parecer um pouco confuso, né? Mas o que eu fiz ali é gerar aquele vetor ABCD na forma de coluna. Tá? Então, por isso que eu precisei aplicar a operação que vai gerar o vetor transposto. Tá? Então, isso indica aí para a gente que aquele vetor N', que é o vetor normal do plano transformado, é exatamente dado pela matriz, a transposta da matriz inversa, multiplicado pelo vetor normal original. Então, resumindo, para a gente efetuar a transformação de vetores normais, a gente não vai poder aplicar diretamente a matriz de transformação M. A gente vai ter que pegar a transposta da inversa e multiplicar pelas nossas normais. Tá? Isso aí é fundamental. Se vocês forem tentar aplicar transformações, no caso mais genérico, simplesmente pegando a matriz de transformação e multiplicando pela normal, isso não vai funcionar e vai dar um efeito completamente errado do que a gente está imaginando. Completamente diferente do que você vai esperar. Tá? Então, a forma correta é exatamente você pegar a sua matriz de transformação, inverter e aplicar e gerar a transposta. Então, essa nova matriz é que você vai precisar multiplicar pelo seu vetor normal. Tá? Óbvio que vão haver casos especiais aí, onde a própria matriz M vai ser a matriz correta para ser aplicada sobre o vetor normal. Quando que isso vai ser verdade? Exatamente quando a transposta for igual à matriz inversa. Tá? Então, quando a sua matriz inversa for exatamente igual à transposta, você vai anular o efeito da transposição aí da sua matriz inversa. O que vai acontecer é que a sua própria matriz de transformação vai ser a matriz apropriada para você multiplicar pela normal. Tá? Então, isso vai ocorrer aí comumente quando a gente for aplicar matrizes de rotação nos vetores normais. Tá? As matrizes de rotação, elas são matrizes ortogonais. Tá? Então, se elas são matrizes ortogonais, a transposta é igual à inversa. Então, nesse caso aí, a transposta e a inversa vão se anular e você vai ter a própria matriz que vai poder ser aplicada ao vetor normal. Vamos pensar agora no seguinte problema. A gente viu aí todas essas transformações, né? Como a gente pode utilizar essas transformações aí para especificar modelos mais complexos, tá? Um dos problemas que a gente vai ter é quando partes do nosso modelo estão relacionadas aí, quando houver vínculos. Por exemplo, você tem um corpo lá de um modelo, né, de um boneco, de um personagem em computação gráfica, e obviamente existe um vínculo entre as partes. Quer dizer, as pernas estão ligadas aí ao tronco, os braços, tá? E quando você aplica uma transformação numa determinada parte, essa transformação deve se propagar aí para as partes que estão vinculadas aí, digamos, à parte principal, tá? Segundo uma certa hierarquia. A gente vai precisar modificar um pouco a ideia como a gente entende essas transformações para poder facilitar esse processo de especificação dessas transformações sobre objetos onde há vínculos entre as partes. Então, olha só, aqui tem uma figurinha, né, ilustrando exatamente essa ideia aí que a gente vai ver agora de instanciação, né, onde você tem uma primitiva que é um cubo unitário, tá, e você quer utilizar essa figura para formar um braço de um robô. Então, naturalmente, que o teu cubo original ele não vai se prestar a você
gerar essa figura, que é o braço do robô. Você vai precisar aplicar transformações aí para gerar aquela figura. Uma outra transformação óbvia vai ser a escala. A gente vai ter que aplicar a escala nas direções x, y, z para afinar aquele cubo de forma que ele gere aí uma forma parecida com o braço. Tá? Outra coisa que a gente vai ter que fazer é transladar esse cubo aí que sofreu a translação para gerar, por exemplo, ali o antebraço do nosso braço do robô. Tá? No caso ali, a gente vai ter as esferas formando as juntas, né, que também vão sofrer transformações de forma a gente compor essa figura composta no final. Olha só, vamos dar uma olhada, antes de tentar entender essa ideia de distanciação, em como funciona as sequências de transformações. Tá? Então, imagine que a gente tem aquele quadradinho ali, você tem um eixo XY. Tá? Então, tudo que eu vou fazer aqui agora é só recapitular uma ideia que eu já falei, quer dizer, a ordem que você realiza essas operações de transformação vai ter um efeito diferente, vai determinar um efeito diferente, tá? Dependendo aí da sequência que você utiliza. Então, primeiramente, a gente fez mais acima ali na figura, né, no diagrama, a gente simplesmente rotacionou esse nosso quadradinho aí de um certo ângulo no sentido anti-horário, tá? E após essa rotação, a gente transladou ao longo do eixo X. Então, a gente vê que a posição final da figura vai diferir da operação em que a gente segue uma sequência ao contrário, onde a gente primeiro translada e depois rotaciona no sentido anti-horário. Então, a gente viu que as configurações são completamente diferentes. Tá? Quer dizer, existe uma dependência aí em relação à ordem em que você efetua essas operações. A gente vai lançar mão dessa ideia aí para propor uma nova interpretação geométrica que vai facilitar muito a especificação de transformações para gerar figuras compostas e tipicamente com vínculo. Tá? Então, vamos tentar dar uma olhada nessas transformações, nessa sequência de transformações sob uma outra ótica. Então, olha só, quando nós formos especificar transformações, por caso de figuras onde existe dependência entre as partes, pode ser muito complicado determinar essa sequência de operações. Tá? Para isso, a gente vai estar olhando nesse slide daqui para frente, numa outra forma de interpretar essa sequência de operações essa sequência de transformações geométricas. Tá? Então, essa nova forma de interpretar a ordem em que a gente realiza as transformações geométricas vai facilitar muito a especificação aí de figuras através de instanciação via primitivas bastante simples. Tá? Então, por exemplo, aquele desenho lá, aquela figura lá do braço do robô, ela vai ser bastante simples da gente determinar, da gente construir, usando essa nova forma de interpretar as sequências de transformações geométricas. Tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, ao invés de entender as transformações como ocorrendo nos objetos do espaço, a gente vai entender que essas transformações estão causando modificações nos sistemas de referência. Tá? Então, quer dizer, ao realizar uma transformação, a gente vai estar mudando, vai estar gerando um novo sistema de referência, que vai ser um sistema de referência local. Tá? Então, isso vai ficar bem claro nas próximas figuras, a gente vai ver exatamente como isso está acontecendo e por que isso vai facilitar a construção de figuras formadas por partes com vínculos. Um ponto interessante é o seguinte, o que vai acontecer é que a gente vai estar inicialmente trabalhando com o sistema de referência, que é o sistema original, ou o sistema do mundo, tá? E ao aplicar as transformações, esse sistema vai mudar de posição e de orientação, gerando um novo sistema local. Tudo que a gente fizer daí para frente vai se referenciar a esse novo sistema local. E a cada vez que a gente aplica uma transformação geométrica, a gente gera um novo sistema de referência. Então, vamos entender isso primeiramente com uma figura bem simples. Tá? Voltando àquele exemplo lá que a gente tem um retângulo, né? Um quadrado, aqui no caso um retângulo, e a gente vai aplicar primeiramente uma translação, tá? Então, pegando um ponto XY, um coordenada XY qualquer ali, a gente vai transladar aquele retângulo, tá? E depois vai aplicar uma rotação no sentido anti-horário. Tá? Então, a forma como a gente especifica isso através de operações com matrizes é exatamente o produto da matriz de rotação pela matriz de translação. Então, observando a ordem em que as matrizes são multiplicadas, a gente vai ver que primeiro a gente vai efetuar a translação, quer dizer, a matriz T vai multiplicar primeiramente o ponto, né, o ponto que vai ser aí transformado, e em seguida a matriz de rotação vai estar aplicando a sua operação, a sua transformação, em cima do resultado da translação do ponto original. Então, a ordem em que as coisas estão acontecendo é primeiro a translação, em seguida a rotação.
depois a rotação. Tá? A gente pode entender isso daí de forma um pouquinho diferente. Tá? Qual seria o efeito da gente rotacionar, tá, a nossa figura e transladar ao longo do eixo X rotacionado? Exatamente o que a figura, a sequência abaixo está ilustrando. Tá? Então a gente vai entender agora essa sequência de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai primeiro rotacionar a figura, em seguida a gente vai transladar em relação ao novo sistema de coordenadas que foi criado, que vai ser um sistema local XL, YL. Tá? Então, quer dizer, a gente fez uma operação ao contrário. Ao invés de transladar primeiro e depois rotacionar, a gente primeiro rotacionou, mas com a diferença que a gente transladou em relação ao novo sistema que foi gerado como efeito aí da rotação, quer dizer, um sistema local. É o que está sendo ilustrado aí no diagrama abaixo. A gente tinha, inicialmente, o sistema de referência dado pelos eixos X e Y. Tá? Obviamente, um sistema local ali, XL, YL, está alinhado com o XY, quer dizer, o sistema local coincide com o sistema global no início aí das operações. Tá? A gente vai aplicar uma rotação, fazendo com que os eixos X e Y sejam rotacionados, gerando um novo sistema, um novo referencial XL, YL. E quando a gente aplicar a translação, a gente vai transladar ao longo do eixo XL, tá? Que é um novo eixo X. É um eixo X do sistema local que a gente gerou como resultado da primeira rotação. Então o efeito foi o mesmo. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente pode interpretar de forma diferente aquela equação. Se a gente considerar que a translação, que as operações seguintes, elas são realizadas com referência a um sistema de referência local que foi gerado pela transformação anterior. Tá? Então não é muito difícil entender que elas são equivalentes. O que eu quero mostrar para vocês é que a sequência rotação e translação local é equivalente à sequência dada pela translação e pela rotação. Tá? Então se a gente for primeiro rotacionar e depois transladar em relação ao eixo local, em forma matricial a gente vai escrever translação local multiplicando R, que vai multiplicar o ponto, tá? O que indica que primeiro a gente vai rotacionar, em seguida a gente vai fazer a translação local. Só que se a gente prestar atenção, a translação local, como ela é realizada? Bom, a gente pode representar essa translação local através de uma operação que vai desfazer a rotação, quer dizer, aquela rotação invertida, translação ao longo do eixo X original, que é o eixo X do sistema global inicial, e posteriormente a gente roda de volta para ter o efeito desejado. Tá? Se a gente fizer a composição agora dessa translação local, que é dada pela rotação vezes a translação pela rotação inversa, com a rotação sobre o ponto, a gente vai ver que aquela equaçãozinha ali, P2 igual a R vezes T vezes R inverso vezes R vezes P, é exatamente a nossa transformação original dada pela translação seguida da rotação, que em forma matricial é R vezes T. Tá? Então as duas formas são equivalentes. Você pode entender que você fez uma translação e depois fez uma rotação num sistema de referência global, ou você pode interpretar da seguinte forma: você rotacionou a sua figura e fez uma translação no eixo local resultante aí da rotação inicial. Então vamos dar uma olhada, uma pequena sequência, e não vou fazer todos os passos, só os passos iniciais da construção dessa figura. Tá? Inicialmente eu vou desenhar um cubo unitário no eixo do mundo, tá? Que é o eixo XYZ. Então, no eixo do mundo, no sistema de referência original, você vai desenhar um cubo unitário. Em seguida, você vai querer desenhar a junta correspondente ao ombro do braço do nosso robô. O que vai ser preciso, o que vai ser necessário fazer para a gente poder desenhar a junta do ombro? Bom, obviamente que eu vou ter que efetuar uma translação para poder desenhar o ombro do braço em cima da caixa ali que corresponde ao cubo. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é mudar a orientação daquela esferinha ali que está representando o ombro, de forma que quando eu for desenhar o antebraço, né, do robô, ele tem a orientação desejada ali. Tá? Então, a próxima operação que eu vou fazer é o seguinte: eu vou transladar, vou aplicar uma translação que vai gerar um novo sistema de coordenadas que vai estar posicionado exatamente onde o ombro do robô vai ser desenhado. Tá? Ainda não terminou, por quê? Eu vou precisar rodar aquele sistema novo que foi gerado, x', y', z', em torno do eixo Y,
e em torno do eixo Z, de forma a gerar aquela orientação ali do braço. Então, olha só, depois que eu fiz a translação, antes de desenhar a junta correspondente ao ombro, eu preciso rotacionar, tá, em torno do eixo Y e depois em torno do eixo Z, para alinhar o braço do robô segundo a configuração que eu quero para gerar aquela figura. Então, olha só, quando eu fiz a rotação em torno do eixo Y, eu gerei um sistema local intermediário X', X duas linhas, Y duas linhas e Z duas linhas. Tá? Então, observando aí que o Y duas linhas, ele coincide com o Y, exatamente porque eu fiz uma rotação em torno do eixo Y. Tá? Quando eu rotacionar agora em torno do eixo Z, de forma a alinhar Z1, tá? O X1, Y1 e Z1 é o sistema de referência local com o qual eu vou estar, no qual eu vou estar desenhando aí, no qual eu vou desenhar a minha junta, tá? Então, a esfera correspondente aí ao ombro, ela vai sofrer o efeito tanto da translação inicial, que levou o sistema da origem, né, do sistema de referência do mundo, para aquele sistema X' e Y', tá? Como ela também vai sofrer o efeito das duas rotações de forma a alinhar a orientação do sistema de referência local com a orientação do braço do robô. Tá? Então, essa forma de interpretação facilita a construção dessas figuras onde há uma dependência das partes, porque a gente vai aplicando as transformações em cascata. Tá? Quando eu for desenhar lá o braço, o antebraço do robô, o que eu vou ter que fazer é adicionar agora mais uma translação na direção do eixo Y1. Tá? Então, agora, pegando o sistema local X1, Y1, Z1 e transladando de um valor D1 sobre 2 ao longo da direção Y1, eu vou gerar um novo sistema de referência, que vai ser o X2, Y2 e Z2, onde eu posso desenhar meu antebraço. Agora imaginem se eu tivesse que determinar todas essas transformações pensando naquele sistema original XYZ. Ia ser super complicado determinar essa sequência de transformações que ia gerar essa figura composta. Tá? Então, essa forma de você interpretar as transformações ocorrendo em sistemas de referência que são locais facilita muito a composição de figuras aí com dependência entre partes. Então, olha só, não vou fazer todos os passos, mas esse slide aqui ilustra toda a sequência necessária para você desenhar o braço do robô como um todo. Tá? Então, ali no diagrama, na figurinha ali à direita, né, você tem todos os passos, né, onde você vai especificar as operações, as transformações necessárias para compor essa figura aí do robô. Óbvio que eu não coloquei ali a forma como a gente vai desenhar a geometria, né, dos objetos. São objetos tipicamente simples, né? Um vai ser um cubo unitário, vão ser cubos unitários que vão ser deformados através de escalas e translações para gerar as partes correspondentes ao braço. Tá? As esferas aí vão ser utilizadas para gerar as juntas, tá? E você também vai transformar cubinhos unitários para gerar ali a parte da mão, né? A parte da mão e os dedos. Tá? Então, não é muito complicado especificar isso em OpenGL, tá? Mas o ponto aqui importante é a gente mostrar como a gente determina a sequência de transformações de modo que você possa gerar essa figura e utilizando a ideia de que essas transformações vão ser propagadas, né, para as extremidades aí, dessas figuras onde existe um vínculo entre as partes. Então, olha só, aqui tem um código OpenGL bem sucinto, tá? Onde eu coloquei em detalhes as transformações que a gente aplicou para desenhar lá a figura. Tá? Eu não especifiquei aquelas funçõezinhas de desenho. Tá? Desenho base teria que ser uma função onde você teria que efetuar um refinamento, especificar todas as operações para desenhar a geometria. Nesse código aqui, isso aqui somente está indicado. Obviamente, vocês precisariam implementar as funções correspondentes aos desenhos da base, o desenho do ombro, tá? Mas isso daí é puramente geometria, é desenho geométrico. A sequência ali de transformações que vão aplicar as translações e rotações de forma a alinhar essas partes de modo correto para gerar a figura final, está completamente especificada aqui nesse exemplo de código. Tá? Uma coisa importante que vocês vão perceber é que o desenho da mão, quer dizer, aquela última extremidade lá do braço do robô, ela vai sofrer todas as transformações que você especificou anteriormente. Quer dizer, ela herda aquela sequência de transformações.
Então, isso aí facilita muito, né, o nosso processo de geração dessas figuras compostas. Tá? Quando você acabar de desenhar, por exemplo, pulso, tudo que você vai precisar fazer para desenhar a mão é adicionar uma transformação a mais. No caso, ali, uma translação ali, ao longo do eixo Y local de um valor D3. Então, aqui nesse slide aqui, eu estou mostrando toda a sequência agora de transformações em forma matricial, tá? Então, olha só, quando a gente desenhou a base, a gente carregou a identidade, né? Então, lembrando ali, se vocês prestarem atenção no slide anterior, tinha um GL Load Identity, que simplesmente carregava uma matriz de identidade de transformação, tá? Então, a gente vai desenhar a base no sistema original. Em seguida, a gente vai aplicar uma translação ao longo do eixo Y, depois uma rotação, e depois uma rotação em Z, tá? Tudo isso em relação ao sistema de referência que são locais, tá? Então, quando a gente aplicar aquelas 3 transformações ali, a gente vai gerar aí um sistema de referência onde a gente pode desenhar o ombro, tá? E assim por diante, tá? Quando a gente for desenhar a mão, a geometria, né, o conjunto de pontos correspondentes ali à mão vai sofrer toda aquela sequência de transformações. Quer dizer, você vai multiplicar, você no fundo vai estar multiplicando os pontos da mão por todas aquelas matrizezinhas ali que estão na última linha ali da tabela. Um ponto importante aí é o seguinte, o OpenGL ele funciona com a ideia de matriz corrente. Então existe uma única matriz de transformação ativa o tempo todo. Tá? Essa matriz é chamada matriz Model View. Tá? Por que ela é Model View? Porque ela é uma matriz utilizada tanto para modelagem quanto para visualização. Quer dizer, é a mesma matriz que você vai utilizar para determinar a orientação da sua câmera. Isso pode parecer um pouco confuso a princípio, mas foi uma escolha aí da arquitetura da biblioteca, né, de manter juntas, né, tanto as transformações de câmera quanto as transformações de modelagem. Tá? Toda vez que você multiplica a Model View, você efetua uma operação de transformação geométrica, quer seja um GL Scale, um GL Translate, um GL Rotate, você vai estar multiplicando a tua Model View corrente por essa nova transformação. Tá? Então, isso aí é um ponto muito importante, a gente tem que sempre estar atento para o fato do OpenGL trabalhar dessa forma. Quer dizer, ele usa somente uma matriz de transformação, tá? Que é uma matriz que fica ativa o tempo todo, e toda vez que você aplica uma transformação geométrica, aquela matriz é modificada, tá? E o estado, o valor daquela matriz, ela permanece até que você aplique uma outra transformação. Tá? Exatamente a ideia aí de estados que vocês viram nas aulas anteriores. O OpenGL funciona como uma máquina de estados, tá? Ele armazena o estado corrente e ele vai trabalhar, vai obedecer aquele comportamento até que você aplique alguma operação que modifique aquele estado. E esse estado, esse funcionamento por estágios também é válido para o caso das matrizes de transformação. Como ocorre a modificação dessas matrizes aí, dessa matriz corrente do OpenGL? Tá? Olha só, toda vez que a gente especifica uma operação, uma transformação, né, quer seja uma escala, uma rotação, uma translação, isso aí vai estar gerando uma matriz, isso vai gerar uma matriz, né, que vai ser multiplicada pela matriz corrente. Tá? Então, a matriz corrente ela vai multiplicar a sua nova matriz à esquerda. Quer dizer, a matriz que você vai gerar via a especificação de uma transformação vai ser multiplicada pela esquerda pela matriz corrente. Então, exatamente como o slide está mostrando. Imagine que C é a sua matriz corrente e você invocou, por exemplo, o comando GL Translate. O GL Translate, obviamente, ele está vinculado, está associado a uma matriz, tá? Uma matriz de transformação, que vai ser multiplicado à esquerda pela tua matriz corrente. O que isso indica para a gente? Que toda vez que você especifica uma transformação, aquela transformação que você acabou de especificar vai ser a primeira a ser aplicada sobre o objeto que você vai estar manipulando. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. O OpenGL funciona dessa forma. As últimas operações de transformação que a gente especifica vão ser as primeiras a serem executadas. Então, se a gente olhar um código OpenGL, você tem que interpretar as coisas de trás para frente, se você pensar com relação ao sistema de referência global. Tá? Se você pensar num sistema fixo global do mundo, a última transformação que você especificou vai ser a primeira a ser executada. Por outro lado, se a gente pensar naquela interpretação que a gente usou até agora, usando sistemas locais, se a gente ler o código na ordem correta, de cima para baixo, as coisas totalmente vão fazer sentido. Tudo vai fazer sentido, tudo vai funcionar direitinho. Tá?
Mas a gente tem que ter em mente, tá, que se a gente raciocinar em termos de um sistema global, a última operação executada vai ser especificada no código, vai ser a primeira a ser executada. Exatamente pela ordem que essas matrizes são multiplicadas. Quer dizer, cada nova matriz que você especifica, quer seja invocando um comando de transformação do OpenGL, ele vai ser multiplicado à esquerda pela matriz corrente que você tinha. Então, se ele for multiplicado à esquerda, essa nova matriz que você especificou é que vai multiplicar primeiramente os seus pontos lá, os seus dados que você quer manipular. Um outro ponto que a gente vai observar é o seguinte: nem sempre os objetos que a gente vai querer montar ou construir seguem aquela sequência linear como o braço do robô. Imagine que a gente quisesse desenhar dois braços, tá? A partir da sua base, você vai gerar um braço esquerdo e um braço direito. Então, a gente gerou aquela sequência de transformações geométricas para desenhar um braço. E aí, como é que eu faria para desenhar o outro braço? Tá? É natural a gente pensar que no momento em que você terminou o desenho do braço, por exemplo, à direita, você volte para o sistema local que está posicionado no topo da base para você desenhar o braço à esquerda, tá? Então isso nos dá a ideia aí de você poder recuperar estados aí correspondentes às matrizes de transformação. A biblioteca OpenGL, ela fornece um conjunto aí de operações próprias para poder recuperar esses estados, que são as operações GL Push Matrix e GL Pop Matrix, o que significa que a gente pode empilhar uma determinada matriz dentro de num ponto do nosso código e recuperar aquela matriz quando for necessário. Então, através dessas pilhas de matrizes aí, a gente vai poder resgatar sistemas de referência locais que a gente vai poder utilizar para continuar a desenhar uma outra parte aí da nossa figura. Isso vai ser muito útil aí para desenhos que envolvem uma hierarquia, quer dizer, a sua figura ela obedece aí uma estrutura de árvore. Então, por exemplo, no caso lá da mão, a gente via que a gente tinha dois dedinhos, tá? E esses dedos eram desenhados a partir da base da mão. Então, uma vez que você desenhou o primeiro dedo, você quer voltar ao sistema de referência da base para poder desenhar o segundo dedo. Tá? Isso vai ser ilustrado aqui nos próximos slides. Então, quer dizer, o slide que está falando do que eu acabei de falar, né, a gente vai precisar de um esquema para recuperar a matriz correspondente a um certo sistema de referência local para poder continuar a compor a nossa figura, né? E um exemplo ali era o caso dos dedos da mão. E exatamente o que está ilustrado aqui na nossa figurinha, ó, a gente tem a mão, né, o obturador lá do robô. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai supor que a gente vai estar no sistema de referência dado por aqueles eixos x7 e y7, e a partir daquele sistema a gente vai desenhar, aquele sistema de referência local, a gente vai desenhar os dois dedos. Tá? Então existe uma hierarquia ali, os dois dedos eles estão vinculados, né, à base dos dedos, que vai ser naquela árvore um nó pai ou nó mãe, conforme aí vocês prefiram. Tá? Então existe uma hierarquia nessa nossa figura que está sendo especificada aí com relação ao desenho ali dos dedos. Então vamos olhar no próximo slide como eu vou usar essas operações pop, push, que o slide aqui está mostrando. Quer dizer, eu vou utilizar duas operações aí, dois comandos que são fornecidos, que estão presentes aí na biblioteca, exatamente para poder guardar valores das matrizes correspondentes a uma configuração que diz respeito a um sistema de referência local. Então, olha só, a gente vai estar no ponto em que o sistema de referência local é o x7, y7, e eu vou querer desenhar o dedo esquerdo. Tá? O que vai acontecer? Para eu desenhar o dedo esquerdo, eu preciso, de alguma forma, recuperar, no momento em que eu terminar a construção dessa parte da figura, eu vou precisar recuperar o sistema de referência x7 e y7. Como que eu vou fazer isso? Então, o primeiro comando que eu vou invocar é um GL Push Matrix para guardar a matriz correspondente ao sistema de referência local dado pelos eixos x7 e y7. Tá? Então, uma vez que eu tenha empilhado essas matrizes, elas vão ficar guardadinhas lá na memória, e eu vou poder agora efetuar transformações para poder desenhar o dedo esquerdo. Então, primeiro eu vou transladar ali de um certo valor, né? No caso ali é a distância f mais e sobre 2, quer dizer, a metade do f, né? Aquele intervalo entre os dois dedos, e o tamanho do próprio dedo. Tá? Então, eu vou fazer uma translação do x7 e y7, e depois vou fazer uma escala, tá? Para poder desenhar o meu dedinho. Quer dizer, na verdade, é uma translação tanto em x
quanto uma translação em Y para gerar aquele sistema X8, Y8. Uma vez que eu tenha posicionado o meu sistema de referência local ali no X8 e Y8, eu posso desenhar o meu dedo a partir de uma operação de escala sobre um cubo unitário. Então, no momento em que eu acabei de desenhar o dedo esquerdo, eu vou precisar voltar para o sistema X7 e Y7, que obviamente tem uma matriz associada. Como que eu faço isso? Invocando aquele comandozinho ali, o glpop matrix. São exatamente operações de pilha, tá? Então, no momento em que eu fiz o glpop, eu resgatei a matriz correspondente ao sistema de referência X7 e Y7. Aí, nesse momento, o que eu faço? Eu empilho de novo a matriz corrente. Imagine que eu quisesse desenhar uma outra figura ali vinculada ali à base da mão. Então, eu preciso empilhar aquele cara para poder recuperar o X7 e Y7 futuramente. No caso aqui a gente não vai precisar, mas é uma prática aí, boa, né? A gente sempre empilhar essas matrizes para poder resgatar o estado anterior, de forma que eu possa reaproveitar aquele estado para desenhar uma outra parte. Então, eu vou empilhar de novo a matriz e agora vou invocar as operações de transformação necessárias ali para desenhar o dedo direito. Então, elas são simétricas aí as operações para o dedo esquerdo, né? Vou fazer o desenho ali do dedo direito, transladando no eixo X e Y, no caso do X agora no sentido contrário, e vou desenhar um cubo unitário que sofreu uma escala para poder desenhar ali o dedo direito da minha figura. Tá? Então, é dessa forma que funciona esses esquemas, onde existe uma hierarquia entre as partes do nosso objeto. Você precisa, de algum modo, usar essas operações de pilha para poder resgatar os sistemas de referência locais para você poder voltar e continuar a desenhar as partes seguintes aí da sua figura. Então, nesse último slidezinho aqui, a gente está mostrando exatamente um objeto, né, que foi montado exatamente usando esses comandos que a gente viu hoje. Basicamente, o que eu usei ali são figuras muito simples, quer dizer, são cubos unitários que sofrem transformações, né? Tem umas esferas ali para montar as juntas e tem uma pirâmide, um cone, na verdade, para gerar os ombros do bonequinho. Tá? Então, toda essa figura aí foi montada usando exatamente essas transformações geométricas que a gente viu hoje. Eu vou disponibilizar o código desse programinha que fez esse robozinho aí para vocês na plataforma, tá? E vocês vão poder olhar e verificar que o código utilizado segue exatamente as ideias que foram apresentadas nessa aula. Então, agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima aula.